Que bom ter você aqui comigo. Nós estamos no último dia, no 21º dia, desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. O Espírito Santo nos ajudou, nos deu graça, nos inspirou, nos ensinou, direcionou e redirecionou os nossos corações ao longo desses 21 dias. E hoje, nesse encerramento, eu quero dar parabéns a você que está aqui junto conosco, que permaneceu firme e constante. E quero agradecer por todos esses dias, o seu coração estar aberto para a manifestação do Senhor. O que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, jamais penetrou no nosso coração. Porque a realidade dos céus é uma realidade nas nossas vidas e a cada dia nós viveremos o sobrenatural do Senhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Abra junto comigo sua Bíblia no último capítulo do Evangelho de João. João no capítulo 21. Nós vamos juntos meditar nesta palavra. Nós vamos juntos aprendermos as lições que esse texto nos ensina, como temos feito ao longo de todos esses dias. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Pedro era líder. Pedro era aquele que dava a direção. E quando nós vimos o chamado de Pedro lá, você pode voltar algumas páginas e ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, até mesmo em João, o chamado de Pedro. Pedro estava pescando. E Jesus disse para ele, eu te farei pescador de homens. E Pedro, deixando as redes, seguiu a Jesus. Mas agora Pedro está aqui dizendo, eu vou pescar. Eu vou voltar lá atrás e viver as práticas que eu tinha antes de conhecer a Jesus. E todos que estavam ao seu redor, que andaram com Jesus, que viram Jesus multiplicando o pão, que viram Jesus andando sobre as águas, viram Jesus curando enfermos, viram Jesus desviando sua rota para tocar o coração de uma só pessoa, viram Jesus sendo crucificado, viram Jesus ressuscitado, decidiram, vamos voltar também. Vamos ter as mesmas práticas também. E o texto continua nos dizendo, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando nós decidimos voltar às velhas práticas, não teremos nenhum resultado, nada, zero. Foi o resultado que eles tiveram. Eles tentaram a noite toda pescar. O que antes sustentava as suas vidas, sustentava as suas famílias, que eram a pesca, hoje, nesse dia, não deu resultado nenhum. Eles foram tocados pela presença de Jesus, tiveram suas vidas mudadas e ressignificadas. Eles já não viviam mais, não pertenciam mais a essas práticas, eles já não eram mais pescadores. O Senhor Jesus já tinha transformado a vida deles. O Senhor Jesus já tocou na sua vida, já transformou a sua vida. Não tenta voltar às velhas práticas, não tenta voltar àquilo que Jesus disse para você, abandona por causa de mim. E o texto continua nos dizendo, versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes Jesus está em uma situação, está ali do nosso lado, está ali perto, nos vendo, e nós não conseguimos percebê-lo. É como se nossos olhos estivessem vendados, fechados, houvesse uma película diante dos nossos olhos, uma lente que impedisse, um filtro que impedisse de percebermos que é Jesus que está ali. Versículo 5, Jesus lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Filhos,
Teve algum resultado da prática que vocês estão fazendo? Algo que alimente? Vocês estão produzindo algo que alimente? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. João não nos conta isso, não nos fala essa expressão que eu vou citar para você. Mas Lucas nos escreve que Pedro responde: sob a sua palavra, nós lançaremos a rede. E o texto continua nos dizendo: eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Quem sabe você e eu fomos tocados pelo Senhor Jesus. Deixamos as nossas velhas práticas, abandonamos as nossas redes, vimos tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, tanto mover de Deus, fomos tocados, fomos inspirados, fomos levados, vimos nas nossas vidas, nas vidas de tantas outras pessoas, as coisas acontecerem, as coisas romperem, o mundo espiritual aberto, manifestação sobrenatural do Senhor. Mas hoje estamos nessa situação, parados, não produzimos nada. Jesus traz uma palavra para você: lance suas redes aqui. Essa foi a palavra que ele trouxe para Pedro e para todos aqueles discípulos: lance suas redes aqui do lado direito. O Senhor traz uma palavra no seu coração: faça isso, faça aquilo outro, faça assim. A palavra de Deus nos inspira a vivermos, a falarmos, a nos movermos de tantas formas. E quando nós fazemos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus, nós colheremos frutos, nós teremos abundância, assim como aconteceu com eles. O texto diz: eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes, tal era a quantidade de frutos, de resultados. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes e a rede não se rompeu, Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus, enquanto via os seus discípulos lá, pescando, debaixo da palavra, debaixo da direção do Senhor, ele disse: joguem as redes aqui do lado direito. E toda essa maravilha, esse milagre que nós vimos aconteceu. E quando eles vieram encontrar Jesus à praia, o que eles viram? Eles viram o próprio Senhor Jesus ali. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira para aquecer os seus corpos, porque eles estavam molhados da água, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Quando você e eu obedecemos a palavra do Senhor, Ele está nos esperando com o alimento, com a provisão e com aquilo que aquece os nossos corações. Nesse 21º dia desse propósito de jejum e de oração, nesse encerramento desse propósito, eu quero colocar uma palavra sobre você. Deus tem alimento para a sua vida. Deus pode aquecer o seu coração. Basta você seguir a sua palavra, obedecer ao Senhor, e você verá sinais, milagres e maravilhas por onde você for. Em nome de Jesus, abandone as velhas práticas, deixa de lado, esquece o velho homem e viva debaixo da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado
por esses 21 dias desse propósito, em que o Espírito Santo moldou os nossos corações, moveu as nossas vidas, abriu os nossos olhos para tantas realidades que nós não conseguíamos ver. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que permaneceram firmes nesse propósito de jejum, negando a si mesmo, dizendo não para a sua carne e vivendo para o Senhor. Ah, Pai, que haja sobre eles uma palavra de direção, uma palavra de inspiração, que o Teu Espírito os leve a viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Para esses discípulos, o Senhor disse: lancem a rede aqui à direita. Para cada um dos seus discípulos que estão conectados comigo, há uma palavra do Senhor, uma palavra de direção. E eu te peço, Espírito Santo, ajude cada um dos meus irmãos a dizerem sim ao Senhor, para que haja abundância, para que haja prosperidade, para que haja sinais, milagres e maravilhas na vida de cada um deles. E haja alimento, haja proteção, e haja o aquecer do Teu Espírito nos nossos corações, em nome de Jesus. Esse é o último dia desse propósito de jejum e de oração que nós estamos conectados juntos. Amanhã você vai voltar a comer aqueles alimentos que você deixou de comer ao longo desse propósito. Mas a sua vida já não é mais a mesma de quando você começou esse propósito. A sua vida é outra vida. Você é discípulo de Jesus, guiado pelo Espírito. Viva a sua vida de maneira a dar honra, glória e louvor ao nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo para viver esse novo tempo junto com o Senhor Jesus e com o seu Espírito, em nome de Jesus.